Êxodo, capítulo 8, versos 1 ao 15. Ouça aqui o que nos diz a santa e inerrante palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixai ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão, e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te de dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fique somente no rio? Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e poderoso Pai, a Tua palavra é viva e eficaz, e nós clamamos a Ti agora, ó Senhor, que Tu fales ao nosso coração. Exorta-nos, edifica-nos para a glória do Teu próprio nome. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. Imagine que um dia você foi no supermercado. Sabe, uma daquelas semanas em que parece que todo mundo resolveu fazer compra e as filas estão enormes. E de repente você faz toda a compra que precisava, está ali com o seu carrinho cheio, e na fila longa existem duas pessoas conversando na sua frente. É inevitável conseguir prestar atenção no assunto delas. Você até tenta não prestar atenção, mas não consegue. Elas estão falando sobre a soberania de Deus. E a tônica da conversa é: se Deus é soberano, por que existe tanto mal no mundo? Não é possível. Não é possível. Você até pensa em entrar na conversa para dar o conteúdo bíblico sobre aquilo que eles estavam discutindo, mas acha melhor não. Veja, a última coisa que você talvez pensaria ouvir duas pessoas que aparentemente são crentes discutindo sobre a soberania de Deus e chegando a um consenso de que Deus não é soberano, é que elas provavelmente não são presbiterianas. Por quê? Não porque nós nos achamos melhores do que os outros, mas que essa doutrina é tão basilar para aquilo que nós cremos ser a doutrina bíblica, que nós não conseguimos compreender como que alguém, sendo presbiteriano, poderia falar isso. E você logo chega ao veredito: eles não devem ser. Mas por quê? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em compreender que Deus é soberano, apesar de que existem momentos em que nós não conseguimos compreender como que essas coisas funcionam? É fácil você chegar ao entendimento e professar a fé verdadeira e no Deus soberano, olhando a guerra da Rússia e da Ucrânia lá na Europa. É fácil talvez acreditar na soberania de Deus
quando algum desastre natural afeta algum país ali na Ásia. Mas conforme o assunto vai chegando perto da nossa casa, ou daquele que nós amamos, nós começamos a nos incomodar. Aquilo que antes professávamos com tanta convicção, agora começa a trazer incertezas aos nossos corações, ao nosso próprio coração. Alguns até mesmo questionam aquilo que antes estava tão claro em alguma declaração de fé. O texto que nós estamos vendo hoje mostra a atitude de Faraó diante da soberania de Deus. E podemos ver, pelo que já foi lido e pelo que nós já sabemos, que Faraó não teve uma boa atitude diante da soberania de Deus. Mas e nós, que somos filhos de Deus? Como tem sido a nossa atitude diante da soberania de Deus? Eu não digo quanto a alguma afirmação da palavra de Deus, eu digo quanto à atitude sua diante da soberania de Deus, diante da convicção que as Escrituras nos trazem, através da ação do Espírito Santo no nosso coração, de que Deus é soberano. Como você tem agido? Não quando nós olhamos para coisas ruins acontecendo distante de nós, quando coisas acontecem conosco, quando dificuldades nos acometem e nós olhamos para aquilo que nós lemos e professamos, e agora nós precisamos praticar isso, não somente por boca, mas em atitude. Hoje então veremos sobre como agir diante da soberania de Deus. Se ao olharmos para a história que acabamos de ler e vemos que Faraó não agiu corretamente diante da soberania de Deus, e nós, como devemos agir? Então, como agir diante da soberania de Deus? Em primeiro lugar, renda-se à vontade do Senhor. 7 dias inteiros se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. 7 longos dias em que os peixes apodreceram, em que os egípcios tiveram que procurar água cavando na lateral ali do rio Nilo para tentar encontrar alguma água que fosse possível beber. A água já estava fedendo, o rio estava fedendo. Durante aqueles 7 longos dias, o Senhor Deus de Israel triunfou sobre os falsos deuses do Nilo. E uma vez que os propósitos de Deus não mudam, vemos então no verso 1 que Moisés voltou-se para Faraó, a mando de Deus, porque o Senhor ainda estava fazendo a mesma exigência da liberdade para o seu povo. Veja o que nos diz o versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. O que Deus exigia, meus irmãos, era nada menos do que a libertação incondicional do seu povo. Os israelitas foram formados para a glória do próprio Deus, e eles não podiam servir a Faraó como escravos. Eles deveriam ser libertos daquela escravidão para poder servir ao único Deus verdadeiro. E dessa vez a exigência de Deus veio com um aviso. Se quando olhamos para a primeira praga e vemos que Deus não dá aviso algum, Ele simplesmente envia Moisés e então derrama a praga sobre o rio Nilo. Agora, nessa segunda praga, nós vemos que Deus dá um aviso. Se Faraó uma vez mais se recusasse a deixar o povo de Deus ir adorá-lo no deserto, o Egito seria infestado por rãs. O Senhor disse, versículos de 2 a 4, se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Das 10 pragas que vemos, o Senhor envia ao Egito, das 10, 5 delas são enviadas sem nenhuma condicional. Simplesmente o Senhor manda. E outras 5 aparecem com condicional. Dentro dessas 5, uma delas é essa que nós estamos vendo agora, as pragas das rãs. Veja, o Senhor exige a libertação do povo e declara que, caso o faraó não libertasse o povo como Deus estava exigindo, Deus então enviaria rãs sobre todo o território do Egito. Eu quero chamar a sua atenção para um verbo que se encontra no versículo de número 2, o verbo recusares. Aí está, se recusares. Em toda a Escritura, meus irmãos, nós encontramos cenas em que a recusa se transforma em calamidade, assim como é o caso do nosso texto. Faraó, ao se recusar cumprir a vontade de Deus, traz sobre ele, sobre todo o Egito, uma situação de calamidade. Mas também existem outras recusas na Escritura que são íntegras e apropriadas, como o caso de José.
que se recusou deitar com a mulher de Potifar e honrou o seu Deus. Mas também como o caso de Moisés, que se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E você? O que você tem recusado na sua vida? Você tem recusado os prazeres pecaminosos deste mundo? Você tem recusado os padrões de vida de alto consumo deste mundo? Ou talvez, ao invés de recusar aquilo que desagrada a Deus, você tem recusado obedecer à vontade de Deus revelada na sua palavra. As Escrituras nos exortam hoje, meus irmãos, para que nós não sigamos no mesmo caminho de um homem ímpio, no mesmo caminho de Faraó. Não ande pelo mesmo caminho de Faraó, que diante da soberania de Deus escolheu recusar a vontade do Senhor. Diante da soberania do Senhor, renda-se à sua vontade, porque ela é sempre boa para os seus filhos. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 12, verso 50, diz: porque todo aquele que fizer a vontade do Pai Celestial, este é meu irmão, este é meu irmão. É uma marca inegável daqueles que são filhos do Deus Altíssimo, daqueles que têm o Senhor Jesus como seu irmão mais velho e o seu exemplo maior. Os filhos de Deus fazem a vontade do Pai. Ainda que por vezes fazer a vontade do Pai vai contra o desejo do nosso coração, mas nós precisamos ter a convicção de que fazer a vontade de Deus é sempre melhor para nós. Meus irmãos, nessa ocasião, Deus se referiu especificamente ao desastre vindouro como uma praga. A palavra que está aí para nós no texto como castigarei, ela também pode ser entendida como praga, e a palavra hebraica que aparece no texto como castigarei, é um termo que o Antigo Testamento usa no sentido de desferir um golpe, é justamente a ideia de ferir, e é um tanto quanto curioso a escolha da rã. Talvez até mesmo o Faraó, quando ouviu Moisés colocar uma condicional: se você não libertar o povo de Deus, Deus vai mandar sobre você rãs. E aí Faraó deve ter: rã? Sério? O Faraó deve ter pensado isso. A gente pode fazer essa conjectura, porque afinal, de onde viriam tantas rãs ao passo de trazer malefício para o povo? De onde viria tantas rãs ao ponto de produzir castigo? Quando Moisés prometeu que o Egito seria invadido por rãs, ele usou a palavra produzirá. Produzirá. Veja o versículo 3. O rio produzirá rãs em abundância. Moisés dizendo as palavras do Senhor. E a mesma raiz dessa palavra que aparece aqui para nós como produzirá, ela aparece também, a palavra sendo traduzida de uma outra maneira, mas com o mesmo sentido, em Êxodo 1:7. Quando lá aparece como aumentaram, se referindo ao momento em que Faraó faz uma constatação de que o povo hebreu estava maior do que o povo egípcio. Então lá o texto diz aumentaram, mas há também um outro aparecimento dessa palavra no Antigo Testamento, que traz para nós um clarear das ideias do que de fato significou esse produzirá. É quando no 5º dia da criação, Deus diz: povoem-se as águas em enxames de seres viventes. A palavra povoem-se é a mesma que está aqui no nosso texto como produzirá. O mesmo sentido. O rio, meus irmãos, não tinha vida. É o Senhor quem chama esses animais à existência. Assim como fora o Senhor que fez com que 70 pessoas que entraram juntamente com Jacó no Egito, muito tempo depois, fossem contadas em centenas de milhares. 400 anos depois, essas centenas de milhares agora estavam sendo conclamadas pelo Deus vivo a serem libertas das mãos de Faraó para adorarem ao Deus verdadeiro. Tudo isso para a glória do seu próprio nome. É um sinal claro de rendição à vontade de Deus. Até os animais obedecem quando Deus manda. Até os animais. Certa vez, o Senhor Jesus estava ensinando pela região da Galileia. E de repente a multidão o assolava e o incomodava, ele estava já sem espaço. E então ele viu 2 barcos de pessoas que estavam ali já limpando as suas redes, porque passaram a noite inteira pescando e nada havia pegado. Jesus então pede para que um daqueles barcos, que era o de Simão Pedro, se afastasse um pouco da costa, para que ele pudesse ensinar aquelas pessoas. Ele ensina, e depois de ensinar, ele se vira para aqueles homens e fala:
vai um pouco mais para dentro do lago e lança a rede. O fim dessa história eu não preciso lhe contar, porque você lembra dela. Ela é conhecida como a pesca maravilhosa. E o mesmo Deus que deu a ordem para que esses peixes se ajuntassem naquele local onde a rede ocasionalmente caía no lago, e tanto peixe foi ajuntado, é o mesmo Deus que está lá agora no Egito dando ordem para que as rãs viessem assolar o povo. Deus deu ordem para que as rãs fossem maldição sobre aquele povo, mas Deus também dá ordem para que os peixes fossem bênção para o seu povo. Assim como Pedro se prostrou diante de Jesus ao contemplar o seu poder, Faraó também devia se render diante da vontade soberana de Deus ao ver o poder de Deus. Desde a primeira praga do rio Nilo, quando antes aquilo ainda nunca tinha sido feito e nem foi feito depois, Faraó tinha que reconhecer que aquilo era um Deus poderoso, que vencera os deuses que ele achavam que era verdadeiro ali no Egito. Como agir diante da soberania do Senhor? Renda-se à vontade do Senhor. Não endureça o seu coração diante da bendita vontade do Senhor revelada por sua palavra. Foi o que Faraó não fez. Ele não se dobrou diante do poder de Deus. E quem não se rende diante da vontade do Senhor não consegue alegrar-se pelo seu poder. Portanto, como agir diante da soberania de Deus? Em segundo lugar, alegre-se pelo poder do Senhor. Apesar do aviso que Deus dá, apesar da ameaça que Deus concede a Faraó, caso ele não libertasse o povo, Deus encontrou a resposta usual, a resposta casual de Faraó. Embora a Bíblia não registre qual for a resposta direta de Faraó, se houve uma ameaça e a ameaça chegou, é porque Faraó respondeu negativamente, ele não libertou o povo. E quando ele se recusou, Deus o julgou pelo pecado de rebelião. É o que nós vemos nos versículos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre os lagos, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. As rãs vieram de todos os lugares. Não havia no Egito nada que as impedisse. Elas pulavam nos aposentos das pessoas, as pessoas andavam pelas ruas e as rãs provavelmente subiam sobre elas. Não era pouca rã, não era uma quantidade pequena, era uma quantidade enorme. Elas entravam até mesmo nos seus fornos, nas suas amassadeiras. À noite, o seu coachar, provavelmente no lugar onde não havia nem aquele barulhinho de ventilador para enganar, o coachar das rãs incomodava as pessoas a dormirem. Desde o faraó, o grande rei daquele lugar, até mesmo o mais simples dos escravos era incomodado por essas rãs. E este foi um dos milagres mais curiosos, uma das pragas mais curiosas de todas a que nós vemos. Sapos, meus irmãos, rãs, não são particularmente perigosos, a não ser aquelas que a gente vê no Discovery, rãs venenosas e tudo mais, mas não é essa a ideia aqui. São rãs, são sapos que está aqui. E não era venenosa, mas rã é incômoda. Rã traz incômodo. Pensa em quantas rãs acabaram nos fornos e amassadeiras. Imagine uma mãe egípcia puxando o seu pão depois de colocar no forno, e de repente tem uma rã assada em cima do pão. Perdeu-se o pão. Talvez nessa hora o grito da mãe tenha até arrancado algum sorriso de um pequeno egípcio. Mas esse sorriso não durou por muito tempo. As dificuldades vieram. Os sapos até mesmo entraram nos aposentos reais do faraó. Imagine o faraó se deitando e de repente tendo que se levantar, porque nem no alto do seu castelo, nem no alto do seu poder, ele está isento de ser incomodado por essas rãs que Deus havia enviado. Mas por que uma rã? Por que uma rã? Deus tinha um propósito teológico sério para enviar o que parece ser uma praga tão boba. Quando imaginamos uma rã, talvez muitas pessoas, só de imaginar a rã já traz algum asco. E eu lhe confesso que tenho um grande asco por rãs.
Quem já teve uma rã grudada em você, deve imaginar quão incômodo é isso. E a quantidade que tinha ali na cidade, nesse momento, não é algo difícil de se imaginar, que muitas pessoas, a maioria das pessoas estavam sofrendo. Não tinha como se esconder deste incômodo. Nem mesmo o faraó, com todos os seus servos e com tantas portas para chegar até ele, conseguia ficar fora desse incômodo. Na mitologia egípcia, havia uma falsa divindade chamada Heket. Ela era associada à fertilidade, nascimento e renascimento. Ela era frequentemente representada como uma rã, ou como uma mulher, com corpo de mulher e com a cabeça de rã. Como Heket estava incorporada na rã, a rã era sagrada no Egito. Então, além da rã ser o incômodo, os egípcios não podiam matar a rã. Assim como nós vemos lá aquela situação toda na Índia, naquelas regiões idólatras, onde animais que para nós são asquerosos, mas que para eles são sagrados, e ninguém pode nem pisar num rato. Provavelmente era isso que acontecia, que as pessoas não podiam matar as rãs, só expulsar. E a quantidade era tão grande que ninguém dava conta de expulsar tantas rãs assim. Veja, meus irmãos, é interessante nós pensarmos que a proliferação da divindade dos egípcios causava a eles incômodo. O acúmulo de símbolos que na verdade traziam a ideia da existência da deusa Heket trazia para eles todos incômodo, trazia para eles incômodo, agonia e desespero. Se imaginarmos que a terra do Egito estava repleta por rãs, como o texto bíblico diz, nós podemos supor que muitos egípcios desesperados imaginavam: Heket está aí por todo lugar, aonde eu olho a representação da nossa deusa. Veja, irmãos, enquanto a proliferação da falsa divindade egípcia trouxe problemas para os seus adoradores, o povo da aliança, quando compreende que o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor da aliança, o Yahvé Todo-Poderoso, é onipresente, isso traz para eles conforto, paz e esperança. Se a proliferação de Heket no meio do Egito trazia agonia, trazia desespero, trazia incômodo, saber que Deus é onipresente traz para o seu povo conforto, traz para o seu povo esperança. Saber que o nosso Deus está presente em todos os lugares é uma alegria, pois se subimos ao mais alto monte, ali Ele está. Se vamos ao mais profundo abismo, ali Ele está também. Seja nos teus dias de maior alegria, ou nas noites escuras da tua alma, Ele sempre estará contigo. E isso é uma certeza que deve trazer alegria ao seu coração. O seu Deus jamais te abandona, e Ele nunca significará incômodo para você, porque Ele é o Deus que traz conforto, Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E nós podemos crer nessa promessa. Enquanto o povo da aliança pôde alegrar-se no poder do Senhor, Faraó encontrará todos os lugares cheios do que ele escolhe chamar de divino. Não é uma maneira justa de lidar com ele? Já que este é o seu Deus, então toma. Tenha o seu território repleto por seu Deus, por seu falso Deus. É isso que Deus está fazendo com esse povo. Enquanto os egípcios se entristeceram com a proliferação da sua falsa divindade, o povo de Deus se alegra com a manifestação do seu poder. Imagine o povo na terra de Gósen sabendo tudo o que está acontecendo e tomando cada vez mais convicção de quem era este Deus que estava o libertando daquele lugar, tendo cada vez maior confiança de que a libertação aconteceria. Faraó não era poderoso para segurar o poder de Deus. Deus libertaria o seu povo. No panteão egípcio, a deusa Rã, Heket, era esposa de um outro deus falso, chamado Cum, que era um dos deuses do Nilo. Os egípcios acreditavam que o seu esposo modelava os corpos humanos, e então Heket soprava o fôlego de vida. Isso deve te lembrar alguma coisa. Soprava o fôlego de vida. Ela era o agente do poder vivificante e também um símbolo da fertilidade. Os egípcios então confiavam em Heket para duas coisas em especial. Uma delas era o controlar a população de rã, porque as rãs eram alimento dos crocodilos.
Então elas protegiam de certa maneira a permanência dos crocodilos ali no rio Nilo. Eles eram os predadores naturais das rãs. Obviamente, quando o Egito foi invadido por rãs, Heket foi humilhada. Até mesmo aqueles que eram seus adoradores começaram a perder a confiança naquilo que adoravam, porque aquilo que eles adoravam estava, na verdade, trazendo um incômodo. Essa praga provou que ela era impotente para resistir à poderosa força do Senhor. Uma outra responsabilidade de Heket era ajudar as mulheres no parto. Como ela era o espírito que dava vida ao corpo, as mulheres recorriam a Heket quando estavam grávidas. Inclusive as parteiras ali do Egito eram conhecidas como as parteiras de Heket, porque adoravam a essa deusa. E lembre-se que quando o povo começou a crescer cada vez mais, e o faraó da época tomou consciência disso, ele mandou então matar as crianças, matar os homens, e depois disso mandou até mesmo jogar no Nilo, já que duas parteiras hebreias se negaram a cumprir a vontade de Faraó, e resolveram obedecer a Deus e ser fiel a Deus. Era uma questão de justiça. Deus estava punindo os egípcios por seus pecados. O próprio rio que o faraó usou como instrumento de genocídio foi transformado em sangue. E a primeira deusa a ser humilhada foi Heket, a deusa que dava a vida aos corpos que seu marido formava. Então a crença dos egípcios, havia uma conexão entre o crime de Faraó e a punição de Deus. Uma pergunta que pode ser feita sobre essa questão de Heket é que, será que ainda hoje nós somos tentados a adorar Heket? Por que nós adoramos ao Deus verdadeiro? Será que no nosso coração, que é uma fábrica de idolatria, se nós não tivermos a condução do Espírito Santo, será que nós somos tentados a adorar a algo parecido? Eu sei que aqui ninguém tem um sapo em casa, a não ser aqueles que colocam enfeite nos jardins. Mas lembre-se, nós estamos falando de idolatria, de adoração. Os egípcios adoravam a Heket porque queriam desesperadamente obter o controle sobre o parto. Eles queriam esse controle. Nos dias de cuidados médicos tão modernos, nós podemos facilmente nos esquecer como é perigoso dar à luz. O reverendo Ageu orou por tantas mulheres aí que estão grávidas, e louvado seja Deus por isso. Os filhos da aliança estão cada vez aumentando no meio do seu povo, e nós nos alegramos por isso. E é perigoso não apenas para o bebê, mas também para as mulheres que dão à luz. Às vezes, por conta do avanço da medicina, nós nos esquecemos disso, que é perigoso dar à luz. Muitas coisas podem acontecer. Durante a maior parte da história da humanidade, na maior parte do mundo, o parto foi uma experiência potencialmente ameaçadora à vida. Quando uma mulher egípcia entrava em trabalho de parto, temendo por sua própria vida, quem ela chamava? A quem ela clamava? Ela clamava a Heket, pelo sopro de vida. Nos nossos dias hoje, meus irmãos, muitas mulheres solteiras querem ter a alegria de ter um filho. Mas nós sabemos que Deus abençoa o crescimento da família dentro do casamento, de um homem e de uma mulher. Mas também muitas mulheres solteiras não só desejam compartilhar do amor de uma criança, mas também mulheres casadas que não podem ter filhos. Outras podem ter filhos, mas apelam ao aborto. Certamente a coisa mais difícil de todas é dar à luz apenas para perder a criança. Quem já passou por tal situação sabe a dor que isso traz. Todos esses sofrimentos encontram sua causa última na queda da humanidade, no pecado. Deus disse a Eva: certamente multiplicarei sua dor na gravidez, com dor dará luz a filhos. Essa maldição não se refere apenas ao ato físico do parto, mas a todas as perdas e frustrações associadas a ele. E fica para nós um ensino importante aos casais que aqui estão, que estão ainda planejando ter mais filhos. Não depositem sua confiança suprema em algum tratamento de fertilidade. Ainda que a medicina consiga trazer e facilitar essas coisas, mas não deposite a sua última esperança nisso.
ou aqueles que não podem ter filhos. Não coloque na adoção ou em alguma agência de adoção a possibilidade de ter uma criança correndo dentro da sua casa, mas coloque a sua esperança última no próprio Deus, pois somente Ele é o doador da vida. Somente Ele pode te conceder essa alegria. O nascimento de um filho não pode nunca ser um projeto humano, dominado pelas suas próprias contas matemáticas, mas um dom divino de um Senhor soberano. Veja comigo agora o versículo de número 7. O versículo 7 chama a nossa atenção porque os magos do Egito imitaram as duas primeiras pragas. Eles replicaram a transformação da água e eles também aumentam a praga das rãs. Veja o versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. À medida que eles escolhem aumentar o número de rãs, em vez de livrar o Egito dessa ameaça, eles aumentam o próprio problema. Eles aumentam o próprio problema. A mágica pagã, meus irmãos, causa sempre um mal maior, uma vez que ela é feita. Não pode ser desfeita. A mágica pagã não pode ser desfeita por eles mesmos. A obra de Deus pode ser imitada, mas nunca pode ser equiparada. Jamais. Quando nós olhamos para a quantidade de lugares que se dizem ser chamado de igreja, olhamos para homens que se dizem ser pastores, mas na verdade não passam de um falso profeta. Olhamos ali e vemos a palavra que é pregada, e nem de longe ela pode ser chamada de evangelho. Vemos essa imitação. Vemos pessoas tentando imitar a obra que só pode ser feita pelo Deus verdadeiro. É apenas na igreja verdadeira, aquela que tem a fidelidade à pregação da palavra, aquela que administra corretamente os sacramentos e naquela que exercita fielmente a disciplina do Senhor, é onde podemos ver pecadores sendo conduzidos por Deus ao arrependimento. Somente aqueles que se rendem à vontade soberana do Senhor é que podem se alegrar com a manifestação do seu poder. Faraó não podia se alegrar com a manifestação do poder de Deus, porque ele não havia se rendido à vontade soberana de Deus, e agora ele também não podia se alegrar diante da manifestação do poder de Deus. Portanto, como agir diante da soberania do Senhor? Alegre-se pelo poder do Senhor. Faraó confiou nos poderes mágicos e só encontrou frustração. Faraó não se dobrou frente à vontade de Deus e por isso recebeu sobre si e sobre o seu povo e sobre o seu território o juízo de Deus. Como agir diante da soberania do Senhor? Renda-se à vontade do Senhor, mas também alegre-se pelo seu poder. E agora, em terceiro e último lugar, lembre-se da fidelidade do Senhor. Nas Escrituras, a palavra fidelidade está estreitamente ligada à verdade. Não pode haver a noção de fidelidade sem que esteja ligada à verdade. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, está afirmando que Deus é fiel em todas as suas afirmações. O próprio Senhor Jesus disse, se você se recordar disso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo o que há em Deus corresponde à realidade. Tudo o que Ele fala reflete essa realidade. E por falar em verdade, não é isso que nós vemos em Faraó. Não é isso que nós vemos na atitude de Faraó. Ele não age com verdade. Quando os sapos começaram a aparecer sobre as cobertas de sua cama, até mesmo o Faraó começou a ter dúvidas sobre o poder da falsa deusa que ele professava, que ele adorava. Quanto pior as coisas ficavam, mais desesperado o Faraó também ficava. Até que finalmente ele faz o impensável. Ele manda buscar Moisés e Arão, para que eles viessem ao palácio, e ele compartilhasse com eles um pedido de oração. Não é isso que ele faz? Isso não era um sinal, meus irmãos, da espiritualidade de Faraó. Isso não demonstra que Faraó estava se curvando diante de Deus, não. Apenas isso demonstra a sua superstição. Ele estava reconhecendo que o Deus de Moisés e de Arão
era superior à deusa que ele até então acreditava. Faraó disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Perceba que o pedido de oração de Faraó não contém nenhum sinal de rendição, nenhum sinal de rendição à vontade de Deus. A semelhança do que Deus fizera no versículo 2, quando coloca diante de Faraó uma condição, caso Faraó não obedecesse, Faraó está fazendo a mesma coisa. Se Deus tirar de mim e do meu povo as rãs, aí eu vou libertar. Olhe a autonomia do coração deste homem, desse coração endurecido, colocando condições diante de Deus, para ele fazer a vontade de Deus. Ele demonstra então o seu coração autônomo, o seu coração endurecido pelo pecado. Olhamos para Faraó e falamos: que absurdo alguém se portar assim diante da soberania de Deus. Quão errada está a sua postura diante desse Deus soberano. Mas lembre-se, quantas vezes você também já não se dirigiu a Deus impondo condições, ainda que veladas nas entrelinhas? Ou pior, você já orou a Deus com segundas intenções? Porque em todas as vezes que você pede algo para Deus e promete que se Deus lhe conceder isso, você vai ser um crente melhor, você está agindo em semelhança de Faraó. Você está colocando condições a Deus, você está barganhando com Deus, e Deus não aceita barganha de ninguém, Ele é soberano. Quantas vezes os crentes pedem por um salário melhor, com a desculpa de que o desejo do seu coração é dar um dízimo maior e melhor para a casa de Deus, para que haja maior quantidade de mantimento, para que haja mais recurso na casa do Senhor, quando na verdade eles só querem mais dinheiro para gastar com os seus prazeres e desejos. Quantas vezes os crentes, também solteiros, pedem por um casamento, dizendo que querem apenas glorificar a Deus numa família fiel à aliança, quando na verdade o seu coração quer se deleitar com outras coisas. Faraó pede para que Moisés e Arão clamassem a Deus para ele se ver livre das rãs, como se o seu maior problema fosse as rãs. Percebem isso no texto? Faraó está pedindo para que Moisés e Arão retirassem as rãs dele, como se o maior problema na vida de Faraó fosse as rãs. Na verdade, o seu maior problema era o seu coração endurecido, era o pecado do seu coração e, consequentemente, a inimizade com o Deus soberano, com o Deus verdadeiro. Seu maior problema era o pecado. Muitas pessoas desesperadas clamam por um intercessor no momento da angústia, mas depois que são atendidos, esquecem até mesmo das promessas que fizeram. Você já deve ter recebido de alguém, geralmente de alguém que não professa a fé no verdadeiro Deus, e chegaram até você e fizeram um pedido de oração. Geralmente, esses pedidos nunca são por salvação, ou por transformação do coração. Nunca são. Sempre são por outras coisas. Sempre são para que Deus tire as rãs dos seus caminhos. Às vezes manifestada numa doença, às vezes manifestada numa dificuldade financeira, ou numa dificuldade do relacionamento. As pessoas que ainda estão debaixo da ira de Deus contra o pecado, não entendem que o seu maior problema é justamente o que lhe impede de ela mesma fazer a oração para Deus. Porque se ela teve que vir até você para que você peça a Deus, é porque ela tem no fundo do fundo o entendimento de que a sua oração não passa da parede, não passa até onde o som pode propagar. É a separação entre o Deus santo e o homem que ainda está morto em seus delitos e pecados. Eu te desafio, meu irmão, para que a próxima vez em que alguém que não professa a fé no Senhor Jesus Cristo pedir a você por oração, não negue a oração, mas faça a questão com amor nas suas palavras, de esclarecer para aquela pessoa de que o seu maior problema não é aquele pedido que ele está fazendo. O seu maior problema justamente é o que o impede de fazer ele mesmo a oração para o Deus vivo e verdadeiro. Ele é inimigo de Deus, é por isso que ele não pode falar com Deus e pede o seu auxílio.
O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembre-se da fidelidade do Senhor e pregue o Evangelho. Lembre-se que Deus prometeu que aqueles que se curvam diante da sua soberania, aqueles que reconhecem que são pecadores, são salvos em Cristo Jesus. Aqueles que se arrependem dos seus pecados são salvos em Cristo Jesus. Então, quando no grupo de WhatsApp da família alguém pedir por oração, não exponha ali no grupo, mas faça a questão de chamar no privado e apresentar a Cristo, o único remédio que pode trazer conforto e consolo a corações que clamam a Deus e que fazem promessas, mas que depois que são atendidos, se esquecem daquilo que prometeram, da mesma maneira como nós vemos Faraó fazendo, sendo infiel às suas promessas, porque somente Deus pode nos fazer ser fiel àquilo que nós falamos, porque o nosso coração nos inclina a ser contrário a essas coisas. Se nós não formos tomados pelo Espírito Santo, se nós não formos desenvolvidos em santificação pelo próprio Deus, nós não conseguimos ser fiéis, e por vezes nós não somos. E louvado seja Deus que enviou o seu Filho, Cristo Jesus, perfeito em fidelidade, para que hoje nós pudéssemos experimentar a paz com o Senhor, a tranquilidade com o Senhor. Olhando novamente para o texto, este é um pedido notável porque mostra para nós o quanto Faraó havia aprendido sobre os caminhos de Deus. Faraó aprendeu sobre os caminhos de Deus. Para começar, ele havia aprendido o nome de Deus. Lembra lá que no primeiro encontro, quando Moisés chegou para ele e falou que Yahvé, o Senhor da aliança, o havia enviado, e ele fala assim: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Agora ele estava conhecendo, afinal de contas, muito melhor do que esperava, exatamente como Deus havia prometido. O discurso do faraó a Moisés e Arão começa e termina com o nome do Senhor. Faraó também havia aprendido algo sobre o poder de Deus. Ao pedir a remoção das rãs, ele estava admitindo que o Senhor Deus de Israel tinha poder sobre toda a criação. Ele encerrou seu discurso fazendo a primeira de muitas falsas concessões. Se Deus libertar o povo, se Deus me libertar das rãs, eu deixarei ir o povo. E isso acabou sendo uma mentira, nós sabemos. As pessoas prometem qualquer coisa a Deus quando estão com problemas, mas a promessa logo é esquecida. Isso nos mostra o quanto uma pessoa pode aprender sobre Deus sem nunca vir a Ele para a salvação. Aqueles que podem ser chamados como amigos do Evangelho, aprendem sobre Deus, sabem textos bíblicos, mas nunca o seu coração é levado à salvação, porque só querem o favor de Deus, quando na verdade eles não sabem que o favor principal que eles precisam de Deus é a graça sendo derramada sobre a vida deles, expurgando o pecado e trazendo-os para a família de Cristo Jesus. Infelizmente, meus irmãos, Faraó nunca se tornou um filho de Deus. Então, sempre que ele precisava de uma oração, ele tinha que pedir emprestado para outra pessoa. O curioso nesse caso foi a sua decisão de adiar a oração para o dia seguinte. Veja o versículo 9. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. E ele respondeu: amanhã. O que Faraó estava pensando? A maioria dos egípcios, talvez, ao ouvirem isso, e falam: não, ô rei, fala logo hoje, a gente não aguenta mais. Por que Faraó falou amanhã? Por que ele fala isso? Talvez Faraó pensou apenas mais uma noite. Talvez ele gostasse de anfíbios. Obviamente não, o incômodo era grande. Talvez ele ainda esperasse que, por mais uma noite, os anfíbios fugissem sozinhos do Egito,
e ele não precisasse do favor de Deus. Ou talvez, e isso parece ser mais provável, ele pensou que até mesmo Deus precisaria de 24 horas para que conseguisse expulsar todas aquelas rãs do território do Egito. Ele não conhecia Deus. O que quer que Faraó estivesse pensando, não é difícil adivinhar o que Moisés tinha em mente. Ao deixar Faraó decidir o tempo para que ele intercedesse sobre aquela situação, Moisés está demonstrando então a sua absoluta confiança em Deus. A sua absoluta confiança em Deus. Ele não estava apenas sendo educado, ele estava fazendo uma declaração pública da sua fé. Sempre que alguém faz algum milagre nas Escrituras, sempre há um cético. Então Moisés deu a Faraó a vantagem de marcar o tempo, o que provaria que o poder não vinha de Faraó e nem mesmo das situações do acaso. O poder vinha do próprio Deus. Então no dia seguinte, a pedido de Faraó, Moisés intercedeu por aquela situação. O fim da praga foi um milagre ainda maior do que a própria praga. A remoção da praga também se tornou uma maldição, pois Deus fez os egípcios enfrentarem as consequências dos seus pecados. Anteriormente, os hebreus reclamaram que Moisés os havia feito odiosos aos olhos de Faraó, lá no capítulo 5, verso 21. Aqui a Bíblia usa a mesma palavra para mostrar que o Egito se tornou um mau cheiro diante de Deus. O Egito se tornou odioso diante de Deus. Faraó prometeu que assim que as rãs fossem embora, ele deixaria o povo partir, mas não foi isso que aconteceu. Moisés orou, Deus respondeu, e então Faraó quebrou a sua promessa. Foi a primeira vez que ele voltou atrás na sua palavra, mas não seria a última, como nós podemos ver mais outras situações dentro das 10 pragas. Faraó era o tipo do homem que diz qualquer coisa para se ver livre de um problema. E ele então voltou para os seus velhos hábitos egoístas. A única coisa que importava realmente para Faraó era o seu conforto. Quando ele viu que havia alívio, como o texto nos diz, ele mais uma vez endureceu o seu coração contra Deus. Ele só queria retomar a sua vida pelos seus próprios termos. Ele não se rendeu diante do poder de Deus, ele não se alegrou diante do poder do Senhor, e agora ele também não podia contemplar a fidelidade de Deus, porque ele era infiel, ele era um homem endurecido pelo seu próprio coração. Ele só queria retomar a sua vida, e ele não precisou de Deus. Ele estava fora de vista, Deus estava fora da sua vista, fora da sua mente, a partir do momento em que o seu problema fosse extinto. Assim como muitas pessoas também agem no nosso tempo. Clamam a Deus, às vezes até colocam o seu joelho no chão, pedindo por um favor de Deus, mas quando aquilo acontece, o desejo do seu coração é dado, então ele esquece de Deus, ele abandona o Senhor. O mau exemplo do Faraó mostra o perigo de fazer um compromisso temporário com Deus, compromisso esse que não chega a uma fé salvadora, simplesmente por concessões, simplesmente por barganhas. Uma falsa promessa de obediência não levará à vida eterna, não levará. Não basta simplesmente dizer que somos cristãos, ou que talvez um dia seremos salvos. Se quisermos que Deus nos salve, devemos realmente e verdadeiramente vir a Cristo. Qualquer um que ainda esteja tentando decidir se vai a Cristo ou não, deve saber que as pragas não virão desse jeito. Não virão essas 10 pragas novamente. Mas nós que somos filhos de Deus, sabemos que Deus um dia derramará o seu juízo sobre o povo desta terra, sobre aqueles que não o adoram, sobre aqueles que se mostraram impenitentes, sobre aqueles que não se renderam diante da sua soberania, sobre aqueles que jamais se alegraram diante da manifestação do seu poder neste mundo. E neste dia, meus irmãos, as únicas pessoas que estarão seguras são aquelas que estão junto e em Cristo Jesus. Não aquelas que precisam pedir uma oração emprestada de outra pessoa.
Neste dia, no dia do juízo, no dia da grande manifestação do poder de Deus, as únicas pessoas que estarão seguras são aquelas que oram pela sua própria salvação, porque possuem dentro do seu coração o Espírito Santo. São as únicas que tiveram o seu coração de pedra arrancado e colocado no lugar um coração novo, que louva e engrandece o nome do Senhor. Nesse dia, somente aquelas que se renderam ao Senhor, somente aquelas que viveram uma vida em alegria diante do poder do Senhor, e somente aquelas que confiaram na fidelidade do Senhor, haverão de se alegrar na manifestação da soberania do Senhor. Eu espero que nesse dia estejamos todos do mesmo lado, no dia daqueles que se renderam, no dia daqueles que viveram uma vida de alegria, e no dia daqueles que nunca, jamais desconfiaram da fidelidade do Senhor, porque Deus é fiel às suas promessas, e Ele há de voltar para buscar os seus em segurança. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos abençoe. Amém.